Opa, que beleza! Tá começando aqui o nosso bate-papo mais do que especial para a gente falar com um grande ídolo da história do Azulão, o ídolo da história do São Caetano, tá aqui com a gente, Ademar, completando 50 anos de vida. Olha, sem dúvida nenhuma, o maior ídolo da história do São Caetano, um cara que não só foi um grande atleta, mas é um torcedor apaixonado pelo Azulão do ABC, por tudo aquilo que fez, por tudo aquilo que o Azulão também representou na sua vida profissional. Deixa eu pegar já um bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que tá? Ademar, de cara, parabéns aí, 50 anos, hein? Como você bem disse aqui pra gente fora do ar, metade da vida, porque você já tem compromisso até o 100. Parabéns, Ademar. Obrigado, Luciano. Obrigado a todo torcedor de São Caetano. Realmente é um prazer. Eu já vou completar metade da minha vida, né? Completando 50, então a agenda já está lotada até o 100. Aí depois do 100 eu preciso ver como é que eu vou estar fisicamente para ver se vai dar para continuar batendo uma pelada. Mas é um prazer, pô, completar 50 anos nesse tempo aí dessa loucura que a gente passou, pandemia, tudo, a gente vendo, perdendo muitas pessoas aí novas, né? Eu fico feliz por já estar passando 50. Rapaz, não tá fácil não, tá todo mundo aí com muita dificuldade. Rapaz, o que você anda fazendo aí o que você fez nesse tempo de pandemia? Eu sei que infelizmente também você perdeu pessoas próximas, né? Como é que você pôde conviver com tudo isso também, tomando todos os cuidados? Como é que foi esses últimos 2 anos para você? Primeiro eu tive, né? De todos eu tive, fui contaminado, fiquei 12 dias internado, uma situação bem complicada, pulmão comprometido, mas graças a Deus saí bem, não precisei ir para o tubo, nada, mas tive problemas na minha família, né? Meu pai faleceu por causa disso, meus irmãos tiveram que ser entubados e tudo, então foi realmente um caos. Mas graças a Deus passei, perdi alguns amigos, uns mais novos, outros mais velhos, e acho que todos aí que estão assistindo aí sabem que não foi fácil, a gente ainda está acho que seria o finalzinho dessa situação aí, mas vamos passar, tem guerra ainda aí no mundo, e eu creio que a gente tem que aproveitar cada dia da nossa vida como se fosse o último. Ô, Ademar, e agora, né, com essa retomada, lógico, aos poucos aí, né, todo mundo vacinado, o mundo começa a voltar ao normal, tem dado para dar aquelas pedaladas aí? Eu sei que você também adora um futebol, você não parou assim, durante a pandemia assim, mas depois que você encerrou a carreira, você continuou jogando. É seleção master do São Caetano, é seleção master do Paulista, é seleção master da seleção brasileira mesmo. Enfim, você está envolvido em todos os jogos, né? É verdade. Tô no meio do pessoal, até recentemente tivemos aí um Master do Azulão, com o Adão, com o Claudeci. Mas, rapaz, precisei aí, com 50 anos, parar na retífica, fazer uma, uma engraxada na engrenagem, porque a engrenagem deu uma gritada, viu? É que eu chutei pouca bola aí no Anacleto Campanella, então a engrenagem precisou dar uma engraxada, passei aí com o Dr. Paulo, agradeço ao Dr. Paulo grandemente aí pelo trabalho e pela aplicação aí. Agora vou dar uma segurada esses dias, mas estou nativa. Meu negócio é estar nas peladas aí. Aliás, você participou, né, no final do ano do jogo nosso, né, Amigos do Azulão, tem que se recuperar, rapaz, porque no final desse ano vai ter jogo de novo lá e você sabe que a 18 é sua. Não, já tô me recuperando, tô fazendo fisioterapia, tô fazendo academia, vamos ver, logo eu tô zero bala, não, final de ano, mais um jogo fantástico, aproveitar e agradecer o nosso vice-presidente Maurício aí, também o presidente Sabino, que a gente, pô, foi um grande evento, por transmitido ao vivo pelo Band Esporte, com a narração de Luciano,
foi maravilhoso, acho que, pô, conseguimos trazer bastante torcedor, conseguiu arrecadar, trouxemos bastante ex-jogadores que abrilhantaram aí a nossa festa, e foi o primeiro, acredito, que de muitos que o Azulão vai fazer aí para poder estar arrecadando aí alimentos, sei lá, de repente, outro tipo de situação, um brinquedo, alguma coisa, mas foi um grande evento. Foi legal, foi um evento muito bonito, né? Com ex-jogadores, com torcedores, né? Até porque a gente vivia aquele momento de retomada e foi muito legal ver você, Silvio, Claudecir ali naquele, né, Somália, jogadores que brilharam aí com a camisa do Azulão, né? Então a gente tem um carinho grande, enfim, tantos atletas que passaram, foi muito legal poder acompanhar tudo isso. E eu imagino que para você, você que nunca deixou de falar isso, né? Você é um apaixonado pelo São Caetano. Lembro que ano passado a gente fez uma matéria para a Band com o Vitor Ferezin, né? O Vitão, que tinha marcado 2 golaços lá do meio de campo. E aí você, pô, falou assim um negócio que me marcou bastante. Você falou, cara, para fazer matéria, para visitar, em qualquer momento que eu entro nesse gramado, para mim é um sentimento diferente. E você ainda vestiu a roupa de São Caetano aquele dia. Então, para você voltar ao Anacleto, imagino que é uma paixão muito grande, né? Não, é gostoso e ao mesmo tempo difícil, né? Porque passa um filme todinho na cabeça, né, Luciano? Assim, a gente vê a situação que o clube se encontra hoje, é claro que está tentando se reerguer, mas um clube que a gente está acompanhando agora, Libertadores da América, você vê um Boca Juniors jogar contra um São Caetano, jogando de igual para igual, jogava o São Caetano, um Corinthians que era nosso freguesinho de caderneta, era que nem aquela antigamente na padaria, ó, marca aí, mas meia dúzia de pão e um queijo e um presunto, que o Corinthians era freguês. Agora a gente vê hoje, assim, tá capengando, tá tentando chegar, voltar a caminhar nos trilhos do passado, né? Um clube, vamos completar 33 anos de história, né? Um clube, assim, praticamente novo, mas um clube de grande história, né? Ah, sem dúvida. Cara, é isso que eu queria entrar nesse tema com você, né? Nesse momento sempre é bom falar contigo. Você já participou comigo de várias transmissões como comentarista, ali, reportagem, e é um amigo que eu tenho uma felicidade de levar para o resto da vida. Mas você tem uma importância que eu não. Eu tenho orgulho de tê-lo como amigo, mas eu quero manter essa figura do ídolo, porque eu sei o que você representa com a camisa do São Caetano, eu sei o que você representa para o torcedor. A gente conversa com os torcedores nas ruas e a sua figura é algo quase que imaculado. Como que, para você, enquanto cidadão, uma pessoa que não nasceu em São Caetano, não fez a base em São Caetano, mas se tornou esse atleta que é a maior referência quando se fala de São Caetano em qualquer lugar do Brasil? Eu posso falar para você tranquilamente, por exemplo, eu trabalhei em Natal, trabalhei no Mato Grosso do Sul, no Rio Grande do Sul, qualquer lugar que eu falava, pô, São Caetano, do Ademar, não sei o quê. Enfim, eu acho que para você isso é algo que quando você bota a cabecinha no travesseiro lá, dá um orgulho danado, né? Ah, eu fico muito orgulhoso de ter participado, né, daquela geração vencedora do São Caetano, em que eu posso dizer que o São Caetano, por uns 5, 6 anos, foi top 5 do Brasil e colocava medo nos times considerados grandes, porque nós éramos grandes na época. E até recentemente, Luciano, não sei se você acompanhou, saiu uma pesquisa no Sport TV que era mais ou menos isso. O símbolo do seu clube, né? Mostrava o clube, e aí a pesquisa assim, em quem você recorda quando mostra esse símbolo, né? Aí o Corinthians teve, acho que Marcelinho Carioca, com 40 e poucos por cento e tal, e o São Caetano tive eu com 92%. Foi o maior de todos os clubes. Então, o nome está muito associado, né? Apesar que passaram grandes jogadores pelo São Caetano, eu tenho um respeito muito grande, um carinho por todos eles que passaram, mas o meu nome fica associado ao São Caetano, né? Quando fala Ademar, fala São Caetano, ou quando fala São Caetano, lembra do Ademar,
E aí até hoje, né? Eu tava passando aí, o pessoal ainda fala, né? Pô, ainda ficou, né? Não sei nem quem lançou isso, né? O canhão do Anacleto, né, cara? Ficou e até hoje, onde eu vou nos eventos por aí, o pessoal fala disso, né? E é gostoso, né? Porque pô, eu vivi uma época aí no clube aí que era muito gostoso você chegar, o pessoal da Bengala Azul tá ali recepcionando, pô, o pessoal da torcida, você parar na padaria, tomar um café, pô, o pessoal ficava perguntando e tal, era, além de, claro, a gente tinha aquele negócio do ídolo, mas a gente era um cidadão comum de São Caetano, né? As pessoas nos viam no restaurante, na padaria, no shopping, assim como um cidadão da cidade, né? Eu lembro que a gente tomava café depois do treinamento, do jogador, imprensa, a gente tomava junto ali na padaria, né? Isso, e às vezes de manhã eu chegava ali na padaria, ali, na beira do Anacleto, ali, na esquina ali, o pessoal chegava, pá, pô, mas vocês tomando café por aqui e tal, 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 e aí ficava ali na resenha ali com o pessoal ali, e era muito gostoso, né? Hoje a gente já vê que o pessoal meio que se isola um pouco mais, é mais restrito, né? Mas, pô, e a gente tava na crista da onda, cara, tava no auge, jogando final de brasileiro, jogando Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil. Pô, então é até triste, né? Falar pelo que a gente jogou aquela época e na situação que se encontra hoje, né? Então, mas o hoje, né, a gente já pode meio que mudar um pouco a chave, né? Porque o hoje ele vem numa nova gestão aí no último ano e tem evoluído, tem buscado, né, como até o presidente coloca sempre, né? Primeiro arrumar a casa e, é lógico, trabalhar em paralelo a isso para conquistas, né? Tanto é o time que foi campeão agora da Copa Ouro Sub-15, né? Que é um trabalho de base. Mas você está acompanhando isso também, meio que de longe. Eu sei que você tem uma experiência muito grande, né, na formação também, na gestão de base. Você teve com o Porto Feliz, você teve também ali em Osasco. Eu lembro que você fez um trabalho muito legal, não só dentro de campo ali como treinador, mas também na parte administrativa em relação à base. Você tem acompanhado o que o São Caetano tem feito nos últimos tempos aí em relação a esse futuro do Azulão, com sede nova, com uma mentalidade, né, que se aproxima aí de uma conduta diferente do que estava acontecendo? Tenho acompanhado sim, agora recentemente esse título da Copa Ouro. Falei com o vice-presidente, o Maurício Regado, que eu tenho bastante contato, para tomar muito cuidado com o aliciamento dos atletas, que a gente sabe que está aí numa cidade grande, próximo de grandes clubes, e um monte de empresário gavião que vai em cima, né? Aliás, eu tive aí na base, né, antes da pandemia. E aí, depois da pandemia, a gente precisou sair, por causa que não tinha, estava tudo parado. Mas eu gosto da parte de gerenciamento, da parte de coordenação. Não sou muito chegado a estar na beira do campo, até parabenizar o Botão e o Agnaldo pelo trabalho aí que estão fazendo. O Fininho também no 20, que não é fácil, né? Porque trabalhar com a base é alimentar um monte de sonhos e esperança, e de repente chega no Mauro no meio do 17, caminho, né? Paulo é, César no e, 17. e aí chega às vezes no meio do caminho aquela revelação que você acha que ia chegar, acaba que o filme queimando e não revela, né? E aquele que era o carregador de piano lá vem trabalhando e chega, né? Mas você tem que ter um cuidado com todos, né? E que tem que se precaver muito. A Mônica também está aí na parte da gestão da base. É o contrato de formação, né? Que é importante para você ter uma garantia de um percentual de venda futura, né? Mas fazer parcerias com os grandes clubes, eu acho que seria a melhor situação no momento para o São Caetano, né? Porque esses meninos foram campeões da Copa Ouro, podem estar indo para outros clubes, mas não necessariamente precisam ser vendidos. Pode vender um percentual e garantir um outro percentual, deixar tudo em contrato, que assim, um menino desse, sub-15, no São Caetano, vai valer R$ 1 milhão. Mas se colocar 50% no Palmeiras, no Corinthians, no São Paulo ou no Santos, vai valer 10 milhões. Então, de 10 milhões, se você tem 50%, você tem 5 milhões. Entendi.
Você tem a valorização por conta da camisa, né? Em outro local, né? Porque assim, esses clubes que têm essa tradição de formar e essa facilidade maior de vender jogadores para a Europa, às vezes até de base já mesmo, tem um custo maior, né, para isso aí. Então, não é necessariamente, vou ganhar 200 mil vendendo um jogador de São Caetano para o Palmeiras, que o Palmeiras compra, é óbvio, mas sim aguardar numa parceria futura, que esse menino pode ir lá na frente estourar. Por isso que às vezes a gente vê, né, jogador sai aqui do Brasil badalado, assim, aí você fala, pô, custou 10 milhões de euros. Aí você vai ver 10 milhões de euros não dá 55 milhões de reais. E aí você passa um ano, você vê um jogador até num nível abaixo, sendo negociado de uma equipe inglesa para uma equipe espanhola por 100 milhões de euros ou 30 milhões de euros. Quer dizer, os números lá são totalmente diferentes porque são dentro do ambiente deles e com aquela grife, né? Não sai de um time de menor escala, né? Então, aqui às vezes você acha que tá fazendo um baita negócio, que nem tá saindo por 10 milhões de euros, pô, aí você coloca 55, 56 milhões de reais, mas lá para a Europa, como a gente diz aqui no interior, é dinheiro de pinga, né, cara? É dinheiro de pinga, e aí quando vai de um time, sai para um time intermediário na Europa, aí sai de um time intermediário, vai para um time de ponta, que eles falam 100 milhões de euros. Aí o time que não fez uma boa parceria, às vezes vendeu 100% lá para a Europa, que também não é necessário vender 100%, deixa 20%, deixa 30%, e aí depois uma futura negociação vai ganhar muito mais. Sem dúvida. Demar, você chegou a acompanhar alguma coisa do São Caetano no Campeonato Paulista da Série A2, né? O time deu uma patinada no começo, né? Mas conseguiu ali pelo menos terminar a primeira fase e a diretoria já está trabalhando, visando a disputa da Copa Paulista, que é uma competição importante. Ano passado o time caiu na semifinal e vale vaga, né? Vale Série D, Copa do Brasil. Então, aliás, o time se representa já na próxima segunda-feira aí, começa a trabalhar, tem pelo menos 2 meses, né? Porque começa só no dia 3 de julho a Copa Paulista, então tem 2 meses aí, mais junho, para trabalhar, né? A gente fala 2 meses para trabalhar como se fosse algo muito longínquo, né? Mas não é, tá aí, né? Você tem que preparar a parte física, os atletas. Hoje os atletas estão mais obedientes, né? Na nossa época, os caras era só churrasco, chegava com o percentual lá em cima, né? E era difícil, mas hoje 2 meses para trabalhar é pouco ainda se você analisar, porque você tem que preparar o plantel, preparar o elenco, aí você tem que preparar na parte física, a parte técnica, a parte tática, e eu acredito que a Copa Paulista é um vestibular para o Campeonato Paulista, né? Se você faz uma boa Copa Paulista e você consegue uma base boa, você traz uma meia dúzia de peças para o Campeonato Paulista e aí você já chega. E a Copa Paulista, esse ano que passou, pô, chegamos na semifinal, poderia ter beliscado uma vaguinha, né? Mas pegamos o São Bernardo, que era um time muito forte e realmente complicou. Mas a Copa Paulista é um campeonato que deixou de ser simplesmente cumprir um calendário e virou uma atração por causa das duas vagas, né, que se tem, né? Então, para você ter calendário no ano seguinte, ela ficou interessante. Aliás, a gente conversou ontem, né, com o Sérgio Soares, técnico da Portuguesa. A Portuguesa também não tem calendário, porque ela caiu o ano passado na semifinal para o Botafogo de Ribeirão Preto, que fez a final com São Bernardo, e a Portuguesa vai entrar com o elenco da A2 aí, com todo o vapor na Copa Paulista. E aí você tem aquelas equipes tradicionais também, sempre chegam, né? Que é o próprio Comercial, o 15 de Piracicaba, que sempre vem forte. Então, assim, é uma competição, lógico, o São Caetano sempre vai estar entre os favoritos, mas é uma competição bastante complicada, né? Não, uma competição que poucas equipes entram simplesmente para cumprir tabela, porque para que você vai ter um calendário, gastar uma folha e simplesmente para jogar? Então, esse atrativo dessas duas vagas, principalmente a Portuguesa, com um time que vem certinho, que acabou de subir, de retornar à elite, entre aspas, né?
uma vaga praticamente já é dela, se a gente for analisar pelo nível, mas em se tratando de paulista, né, de clubes paulistas, sempre tem surpresas na Copa Paulista, né? Sempre tem investimento, né? Enfim, é uma competição bem importante. Ademar, vamos falar um pouquinho de você, do São Caetano, né? Nessa live de 50 anos do Ademar. O gol seu mais importante, eu posso falar que aquele gol contra o Murilo, aquele gol que eu estava atrás do gol, com meu coração ali quase que dividido ali, mas eu falei, não tem jeito não, vai ter que sair para o lado azul mesmo. Ou teve outro mais importante na sua carreira? Não, até recentemente eu vi uma postagem no Instagram, né? E aí o pessoal, a postagem dizia o seguinte, né? Qual foi a falha do goleiro, porque foi dia do goleiro hoje, né? Sim. Qual foi a falha do goleiro que mais te deixou triste? E tinha muita gente citando o Murilo lá naquele jogo, cara. Eu acho que eu judiei de Pô, muita é uma gente, mas não pode. sacanagem, hein? Pô, Você eu não tira o seu mérito, pô. aí eu comentei também lá, falei, porra, mas o chute do batedor não vale nada, só o goleiro que falhou, pô, a bola fez mais curva do que a Anchieta, pô. Foi mesmo. Eu tava atrás do gol e eu vi aquela bola e falei, gente, essa bola tá viva. Essa bola tá. Ela vai para um lado, ela sobe, ela desce, e aí não teve jeito, né? Então, e o pessoal, assim, acha que ele estava na bola, que ele poderia ter. Ele tentou pular de mão trocada, mas o pessoal que estava atrás do gol, que tem o vídeo aí no YouTube, aí pode ver, a bola fez um monte de curva e a velocidade que ela pegou, né? E, aliás, vou mandar um abraço pro Fernando Diniz, que estava na barreira, né? Que falou assim: vai tomar uma vaia, hein, meu? Mas, cara, eu já comentei isso com alguns amigos. Eu acho que não é só o gol mais importante da sua vida. É, entenda o que eu vou te falar agora, mas eu acho que é o gol mais importante da história do São Caetano. Porque esse gol, o primeiro jogo, se eu não me engano, tinha sido 2-2 3 a no 3 3 a 3 3 né, no Parque Antártico. no Parque Antártica. E o empate era do Fluminense, porque tinha aquela coisa do gol fora, tal. Quer dizer, se não acontece aquele gol, eu não sei se o São Caetano seria o São Caetano, porque eu não sei se iriam falar mais do São Caetano, se no ano seguinte teria aquela campanha, porque depois desse jogo, vocês tiveram o Palmeiras, o Grêmio e aí o Vasco na final, né? Mas eu acho que se para ali no Fluminense, eu não sei se não seria mais o que foi o São Caetano. Você não acha que com todo respeito poxa, ao gol do final da Copa do Campeonato Paulista, os gols que levaram o time à final da Libertadores, mas eu acho que esse é o gol mais importante da história do São Caetano? Isso é uma boa colocação, porque assim, para o torcedor que acompanhou, que depois chegou na final do Brasileiro 2001, final da Libertadores 2002, mas a gente poderia ter parado ali e não ser aquela sensação em 2000, né? Porque 0-0, São Caetano ia embora para voltava para casa, o Fluminense dava sequência na João Avelange, ia continuar só os times grandes na João Avelange, né? E de E era um repente, resultado normal, né? Seria um resultado normal. O sim, o Fluminense Fluminense com um eliminou grande o São time. Caetano. O Fluminense com um grande time e dentro do Maracanã era previsto, né? 3-3 no Parque Antártica, e aí um jogo truncado, um jogo difícil, e de repente uma bola lá do meio da rua também. O contexto geral, né, Luciano? No Maracanã, minha estreia no Maracanã, porra, lotado, o Fluminense voltando a jogar um bom futebol, que tinha caído para a terceira divisão no brasileiro, Sim. e aí montou um time bom e começou a empolgar o seu torcedor, tanto é que lotou o Maracanã daquela antiga, em que o pessoal entrava com caixão de defunto, com galo, com rádio de pilha, na geralzona, era muito legal, bandeira e tudo, totalmente diferente do hoje, o futebol que tem hoje, que é tudo certinho, tudo burocrático, né? Não pode nada, os caras com sinalizador, com rojão e tudo mais. Então, pô, é, foi muito gostoso para a gente sentir aquilo lá. Assim, engraçado é o seguinte, né? A gente saiu pro Rio, não tinha ninguém, né? Pô, fomos embora, pegamos um ônibus, chegamos no aeroporto, tal. Quando a gente regressa do Rio para São Paulo,
Porra, lotado o aeroporto esperando a gente. Falei, porra, mudou muito, hein, cara? Aí foi aquela sequência, né? Aí veio o Palmeiras, veio o Ô, Grêmio, de Ademar, Ronaldinho Gaúcho. que hora que você foi dormir naquele domingo? Você lembra? Você foi dormir só na segunda-feira de manhã? Olha, cara, eu fui dormir por volta de 2 horas da manhã, pensando muito no gol, tudo, mas é que tava tranquilo, sabe? Não tocava meu celular, não tocava nada, aquela época era pouco, né? É mais... Aquela época a É, ligação de celular era cara, né? O pessoal só ligava quando tinha certeza mesmo. e mandava a mensaginha, né? Ali naquelas mensaginhas, né? Mas aí, cara, eu cheguei na segunda. Eu tinha dentista da minha filha em Sorocaba. Minha filha tinha um aparelho no dente e eu fazia em Sorocaba. Aí eu vim para Porto Feliz na segunda de manhã e fui para Sorocaba. Quando eu chego em Sorocaba na clínica, porra, tinha 2 links de TV ao vivo lá na clínica, meu. Eu falei, mas como os caras sabiam, velho? Sei lá, os caras pegaram informação, falaram com um, falaram com o outro. Quando eu chego lá na frente da clínica lá, era um link da Globo e outro link da Bandeirantes. Ah, pô, você fala aqui um minutinho com a gente, tal, tal, tal. Eu falei, pô, um golzinho faz diferença. Mas foi o gol, cara. Eu bato muito nessa tecla que a história do São Caetano se resume aquele domingo no Maracanã. E eu tive o privilégio de acompanhar vocês nesse jogo. Eu lembro muito bem, inclusive dessa atmosfera, né? De viajarmos para o Rio sem nenhuma badalação e na volta tomar até um susto ali com aquela galera, aquele pessoal no aeroporto, que eu, pô, o que está acontecendo? Até imaginei que era outro time que estava chegando, outra artista, alguma coisa, tá um tumulto danado, e era para esse São Caetano que começava a chamar a atenção, porque aí começou, aí Palmeiras, aí quando foi o Palmeiras também todo mundo falou, pô, já era, porque vão ser os 2 jogos no Parque Antártica, não vai passar, aí passou. Aí, pô, Grêmio, com Ronaldinho Gaúcho, que era um Grêmio, era uma seleção. Sim. Vocês ganharam, pô, como é que foi essa trajetória, cara? Então, aí até o Palmeiras foi um jogo que a gente, assim, pouca gente também acreditava na passagem. A gente fez o Sim. 4-3 no primeiro jogo, saímos perdendo 2-0 o segundo. Eu tava fora, mas aí o falecido Serginho faz 2-1 ali, o primeiro no final do primeiro tempo, e aquele pênalti que se tivesse o VAR hoje, voltaria atrás e bateria como falta, né? No Wagner, que o César guardou o 2-2 e deu a vaga pra gente. Aí Aliás, o começamos, César não errava pênalti, né? Impressionante. não, e aí começamos a crescer as asinhas, né, cara? Aí a gente chega com o Grêmio, o Ronaldinho Gaúcho, Zinho, Darley, Marinho, Roger Machado, Anderson Polga. A gente faz 3-2 no Parque Antártica e aquela situação, 1-0 da Grêmio no Olímpico, e lotado o Olímpico. E aí eu falo para as pessoas, né, cara? Assim, aí eu fiz uma aposta com o Ronaldinho, né, Luciano? Falei assim, ó, Ronaldinho, pô, quem passar dá a camisa pro outro, porque nós não tínhamos muita camisa, né? Tem que pagar a camisa, né? Não é que nem os times grandes, né? Que chegava e tinha 3, 4 camisas para trocar, né? Aí eu fiz a aposta com o Ronaldinho, né? Pô, antes de ele sair do jogo aqui do Parque Antártica. Ele concordou, né, cara? Aí, pô, terminamos o jogo lá, ganhamos 3-1, né? Jogaço lá no Olímpico. Aí tô lá comemorando com a bengala azul ali, perto ali, cara. Aí toca nas minhas costas assim, e me chama, olho para trás, o rei, Ronaldinho Gaúcho. Assim, ó, tá aqui, ó, perdi a aposta aqui, ó, tá aqui para você, tá, Ademar? Parabéns, Que sucesso legal, que aí, tá? legal. Falei, pô, um dia o rei se prostra ao bobo da corte, né? O Capial aí do interior estava O acima do rei. caipirão, O o Caipirão, né? caipirão, o É, caipirão tava lá, como dizia Jair Pisserni, né? Vai lá, caipira. Porra, mas ele era aí, foda. Ah, o Ademar, quando você passa, pô, de Fluminense, Palmeiras e Grêmio, aí no jogo contra o Vasco, lógico que o Vasco era muito mais, tinha mais tradição, o Vasco tinha sido campeão da Libertadores 2 anos antes, tinha uma seleção, o time do Vasco com Romário, com Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, mas a impressão que me dava, eu acompanhando aquela trajetória ali no dia a dia com vocês e nos jogos,
que aí não tinha mais favorito, assim, aí, lógico que a crônica, ela se mantinha assim, não, teoricamente o Vasco é mais forte, mas depois do que vocês já tinham eliminado da competição nas últimas 3 rodadas, você não entende que ali já estava meio que de igual para igual? O Vasco já não olhava com tanta soberba, ou pelo menos assim, é uma impressão que eu tenho. O que você acha? Não, eu acredito que até a imprensa ficou em cima do muro pelo futebol que o São Caetano vinha apresentando, né? E se Sim. você analisar o pessoal aí que está assistindo aí, pega aí o vídeo no YouTube, a final, a primeira partida no Parque Antártica, e se você assistir a partida e você não souber quem é o time grande e quem é o time pequeno, assim, entre aspas, você vai ver que o Sim. São Caetano engoliu o Vasco de finalização e de volume de jogo. E o Vasco, nós tivemos uma grande agravante, Luciano, para essa partida de São Januário, que foi aquela virada histórica do Vasco na antiga Mercosul. Sim. Porque o quatro Vasco, a se ele três perde, e isso, se ele perde aquela Mercosul, ele já ia meio desmotivado. Mas aí ele conseguiu aquela virada histórica, os caras que estavam meio mortinho, aí meio que ressuscitaram, mas era uma seleção, a gente sabe da qualidade dos jogadores que o Vasco tinha naquela final lá, mas a nossa atmosfera, a nossa sequência era melhor do que o Vasco. Então, isso deixava o Vasco com a pulga atrás da orelha, e o torcedor, o São Caetano virou a maior torcida do Brasil, né? Porque todo torcedor tinha o São Caetano como seu segundo time. Quem não era vascaíno era São Caetano. Não tinha ninguém que tinha mais Então, simpatia pelo. Primeiro que o Vasco tinha aquele problema do Eurico Miranda, que já não tinha tanta simpatia dos outros torcedores. E aí, de repente, né, o brasileiro já tem aquela tendência de torcer pelo mais fraco, de, né, sempre torce para aquele mais humilde. E aí apareceu aquele time com aquele futebol maravilhoso. Era uma coisa absurda. Eu lembro que o que as pessoas me paravam quando eu fui viajar para o Sul, as 2 vezes para o Rio, né, com o Fluminense e com o Vasco, pedindo camisa do São Caetano, foi um absurdo. No jogo de São Januário, quando eu fui, eu lembro que eu levei um monte daquelas camisas que vendiam na Goiás, lá naquele comecinho do varal da Goiás, que camelô. antigamente tinha. Era de camelô, mas a galera tava alucinada, né? Era o time da onda. Não, se eu ganhasse o royalty pelas camisas 18 que venderam os camelô, eu tava milionário hoje eu só ia pescar só. Mas foi legal, pô, onde a gente passava, pô, lá no Olímpico, pô, jogo do São Caetano com o Grêmio no Olímpico, aí você olhava o camelô cheio de camisa 18 do São Caetano lá, pô, e vendeu muito, muito, muito na época, porque o patrocinador da época, né, o de material esportivo, não estava preparado para aquele sucesso todo, né? Se tivesse, eu tenho certeza que venderia tudo, né? Mas aí não Sim. estava preparado e acabou que dando certo que os camelô fizeram lá uma réplica, né? E aí vendeu muito, mas foi Ainda um mais para vender auge, a assim. 18, né? Ele ia imaginar que ia Nossa, sair a camisa 18 ia a virar. 18, porque assim, tinha 10, 9, mas aí foi vender a 18, que naquela época era número de inscrição, né? Não era pelo número do jogo, e acabou que ficando a 18. Mas o futebol que o São Caetano jogou naquela época, era uma época em que o futebol brasileiro vinha, como faz hoje também, copiando muito a Europa, e empolgaram naquele 4-4-2, né? Jogava Sim. 2 atacantes grandão na frente e 4 meio campo. Aí o São Caetano, do Jair, o grande Pisserni, o homem de Vinhedo, vem com uma filosofia de 4-3-3. E mudou todo o futebol, porque, peraí, os caras jogando no 4-4-2, a hora que você vê Esquerdinho e César do lado esquerdo correndo que nem doido, aí o Japinha mais tranquilo, mais o Wagner correndo pela direita, e eu ficava centralizado ali. Então a gente tinha muito volume de jogo, claro que a gente se expunha um pouco mais, né? Tomava também muitos gols, mas você pegar os resultados, era 4-3, 3-2, 3-1, a gente fazia e tinha muito volume de jogo e muita finalização. Não, era uma coisa que dava gosto, né? Porque era 10, 12 oportunidades de gol por jogo, era uma fase maravilhosa. E aí, enfim, aquele encerramento lamentável, né, do jogo contra o Vasco, mas eu acho que a história ali já estava
já estava solidificando, e ali o São Caetano aparecia para o Brasil, né? Todas as pessoas que falam do São Caetano, e a gente está falando de uma coisa que tem mais de 20 anos, mas ela é muito viva ainda. Eu lembro detalhes, né? Aliás, você falou o negócio das camisas no Sul, eu lembro de um amigo meu, torcedor do Colorado, fanático torcedor do Internacional, jornalista também, e ele falava assim para mim, olha, a única vez que eu vesti azul na minha vida foi para botar a camisa do São Caetano contra o Grêmio, naquela partida semifinal da João Avelange. Então, assim, até isso o São Caetano conseguiu essa proeza, né, Ademar? Não, a gente conquistou o torcedor brasileiro, né? Se você pegar, ver a semifinal no Parque Antártica contra o Grêmio, a gente via na torcida de São Caetano vários torcedores com a camisa do Inter, cara. Pô, a gente olhava e eu reparava um pouco, dava uma olhadinha. Aí você pegar na final contra o Vasco no Parque Antártica, tinha Fluminense, tinha Flamengo, tinha Botafogo, tudo no meio da torcida do São Caetano. Então a gente foi a maior torcida do país e é que você falou, apesar de já estar completando quase 22 anos aí, está muito vivo na história porque foi marcante, foi um time que virou sensação e jogou um futebol que emocionou o país, que é o país do futebol, né? A gente vinha, e agora também está vindo numa situação que futebol está muito burocrático, muito chato. Infelizmente a gente precisa do VAR para acontecer pênalti, para sair gol. Ninguém quer jogar para frente, todo mundo jogar defensivo. Então, o São Caetano veio e criou um sistema de jogo diferente e encantou, realmente, até falar uma palavra certa, encantou o país e foi muito gostoso porque como a gente não tinha rivalidade, assim, entre aspas, com nenhum time grande, acho que a maior rivalidade do São Caetano sempre foi o Santo André, que é o ABC aí, né? Então a gente ficou o xodó do torcedor brasileiro. Foi. Essa coisa do xodó é interessante, né? Porque a cidade de São Caetano é uma cidade não tão populosa. Na época tinha um pouco menos, hoje tem 160 mil pessoas. Acho que na época deveria ter ali na casa de 120, 130 mil pessoas. E é uma cidade muito próxima a São Paulo, né? É quase que um bairro. Eu sempre falo, poxa, você sair de São Caetano para ir para o centro da cidade, você vai andar 10 quilômetros. Para você ir, por exemplo, do centro de São Paulo até o estádio do Corinthians, são 22, é mais que o dobro. Então, São Caetano é próximo, então tem esse problema, porque tem muito torcedor que é do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, e para você levar essa coisa do torcedor ser do azulão, isso acaba sendo uma coisa mais de simpatia. Então, vocês tiveram isso em todo esse processo da João Avelange de 2000, aí em 2001, naquela fase final, eu lembro no jogo contra o Atlético Mineiro na semifinal e também o Atlético Paranaense na final, tinha torcedor com a camisa do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, tudo na arquibancada do Anacleto Campanella. Aí isso aconteceu depois em 2002, na final da Libertadores, que tinha gente com a camisa de tudo quanto é time no Pacaembu. Depois na final contra o próprio Paulista de Jundiaí, muita gente com camisas de outras torcidas torcendo para o São Caetano na final de 2004. Eu acho que esse ar de simpatia, e aí a gente voltando para o dia de hoje, né, como teve no final do ano um grande evento, trazendo atletas de vários clubes, não só do São Caetano, mas atletas que fizeram história em vários clubes, levando, né, numa circulação nacional que a gente conseguiu promover através do Band Esportes. A gente resgata um pouco dessa coisa da simpatia, do carisma do São Caetano, que estava um pouquinho escondido, não, Ademar? E se você pegar até hoje, né, Luciano, assim, o carinho que o pessoal tem pelo São Caetano, quando você fala de São Caetano, eles lembram, infelizmente, da fatídica final da Libertadores, mas lembra de São Januário, lembra de 2001, do Campeonato Paulista de 2004, e tem um carinho ainda, parece que é recente isso, apesar de fazer isso quase 20 anos, até a gente tá falando 2004, 2002, e a equipe ficou ali de 2000, acho que até 2004, 2005, que estava ali na primeira divisão do Brasileiro e do Paulista,
uma equipe que era top 5 do Brasil, ou top 3 do Brasil, em que todo ano jogava uma Libertadores, e o torcedor brasileiro gostava e gosta do São Caetano. E aí a gente viu o exemplo nesse futebol solidário aí no final do ano, que quando foi promovido pelo Band Esportes, todo mundo ficou feliz por ser o São Caetano, por estar promovendo, e rever aqueles jogadores que fizeram e marcaram época lá naquele futebol do anos 2000, e é gostoso para a gente ser identificado como um clube que fez a diferença no futebol brasileiro, que é o país do futebol, e numa geração que tinha simplesmente Romário, Ronaldinho Gaúcho, Edmundo, Marcelinho Carioca, enfim, só craques, e que fomos campeões em 2002. O Ademar, deixa eu te perguntar uma coisa. O cinquentão Ademar agora, com 50 anos, maior craque da história de São Caetano. O gol, vamos lá, o gol mais importante você já falou. A partida mais importante para você foi contra o Fluminense ou você teve outra? Olha, eu acho que uma das partidas mais importantes também, que pouca gente dá ênfase, que foi também ali o start da nova gestão, foi a final da Série A3 contra o Taubaté, lá em Taubaté. Assim, Que claro que jogo. depois você fala de Série A1, a final contra o Paulista de Jundiaí, na antigo ET de Jundiaí, em 2000, que aí deu o acesso para a Série A do Paulista. Mas o start, a gente perdeu em 97, né? Perdemos em casa, no quadrangular e tal, e aí em 98 a gente consegue ganhar do Taubaté lá em Taubaté, naquela época que só subia um, né? E tanto Estádio na Série cheio. A2, estádio cheio, o burro da Central doido para derrubar a gente, Godoy apitando, e aí Ferreirão, falecido Ferreira, que Deus o tenha, lá no banco, vai jogar você, Demar. Falei, pô, Ferreira, eu vinha só treinando, Luciano, estava no banco, tinha sido emprestado para o Operário de Ponta Grossa, voltei para o São Caetano, no banco, chega na primeira partida da final, quando Taubaté, ele fala assim, você vai jogar, hein? Eu falei, pô, Ferreira, eu não joguei nenhuma partida em 98, estava emprestado, você quer que eu jogue a final? Vai jogar você. Acabei jogando as duas partidas da final, subimos da Série A3 para da A3 para A2, que ali foi o start. E, aliás, assim, Molina, que mora em São Caetano, que era da nova Sim. gestão, né? Quando eu fui acertar o contrato com o Molina, da antiga data, né? Eu sentei lá na salinha com ele lá, ele, para me convencer de assinar com o São Caetano, ele falou assim, nós temos um projeto, Ademar, que daqui 5 anos, em 2002, nós vamos estar disputando a Série A1 do Paulista e a Série A do Brasileiro. Eu falei, tá bom, me dá bala aí que eu aceito, né? Já que você quer que eu faça o contrato, né? E olha que o projeto foi antecipado, hein? Em grande estilo, né? Porque não só Em grande disputou, estilo. como foi protagonista, né? Você tem como definir o seu melhor técnico? Ou seria uma sacanagem pedir para você escolher entre Ferreira e Jair Pisserni? Não, o melhor técnico, acho que assim, em termos táticos que eu trabalhei, acho que seria o falecido Mário Sérgio Pontes de Paiva. Sim, numa Pô, outra escala, né? taticamente muito bom, estudava o adversário, ou como ele dizia, eu dissecava o adversário. Aí tivemos o Tite também, que foi um grande treinador, grande homem, um gestor de atletas. Mas para mim, falando, Luciano, tenho que exaltar o grande Jair Pisserni, porque eu vou explicar isso para o torcedor do Azulão, para o pessoal que está assistindo aí. Em 2000, quando o São Caetano acabou de ganhar o Paulista da Série A2, o Túlio Maravilha foi o artilheiro com 20 gols em 20 jogos e pediu para voltar para o Botafogo do Rio, que tinha feito um acordo lá para receber o que tinha passado, enfim, o Túlio saiu. E eu me lembro muito bem que a diretoria chegou para ele e falou, pode escolher jogador, centroavante aí, nível de seleção, time grande, o que você quiser, que a gente vai jogar essa João Avelange, e você precisa ter um 9 para jogar essa João Avelange, como nós tivemos o Túlio no Série A2. Aí o Jair chega para mim, um dia no treino,
olha para mim assim, me chama no canto e me chamava de caipira, né? Bicho do mato, né? Chamava, ô, vem aqui, bicho do mato. Vamos começar aí o brasileiro da João Avelange. E os caras me pediram um nome aí para mim escolher, mandaram um monte de nome aí. Eu não quero ninguém, não, cara. Você vai jogar essa João Avelange aí, você vai mostrar que você tem qualidade. Porque eu vinha jogando, vinha entrando, né? Durante as partidas da Série A2, vinha fazendo gol, tudo. Então, eu acredito que, para mim, o melhor treinador foi o Jair, que confiou em mim, e acredito que se eu não tivesse jogado aquela João Avelange, minha carreira não teria deslanchado como aconteceu depois, né? A história seria diferente, acho que do São Caetano seria diferente. Ainda bem que o Jair, olha, mais uma do nosso Jair. E companheiro de dentro de campo, quem que foi aquela dupla que você levou assim, falou, caramba, a gente se deu bem e conseguiu atender tudo aquilo que a gente esperava, atender treinador, atender torcida, atender vocês mesmo. Quem que você pode destacar? Olha, assim, se eu destacar um só, eu vou estar, acho que sendo injusto, mas Não, aquela pode. geração, assim, aquela geração lá, você falar assim, Silvio Luiz, o antigo Luciano, que era reserva do Silvio Luiz, Japinha, Daniel, Dininho, falecido Serginho, César, Adão, Claudecir, o Ailton Mineiro, que chegou e foi o garçom que foi a cereja do bolo ali para o Era o nosso craque do time. time, né? Era o craque Era do o time. craque, um cara fantástico, um cara bem ponderado, tranquilo. Então ele foi a cereja daquele bolo ali. Aí o Vagninho, Canela de Cachorro, aí o Esquerdinha, Mick Jagger. Então, pô, foram vários que participaram daquele grande elenco ali. Então, acho que todos tiveram Tiozinho sua também, né? importância. O Zinho, o Coipinho Sexy, o Antônio Bandeiras, o Leto, o bigodinho de preá, do rabo de preá, e era gostoso, assim, Luciano, porque eu tinha que ser ponderado, porque a mídia vinha para cima de mim por causa dos gols, tudo, né? E eu gostava sempre de dividir o mérito com os meus companheiros, porque se o Silvio Luiz não pegasse lá, se o Daniel não defendesse, se o Adão não lançasse, se o Ailton não enfiasse uma bola, se o Wagner não corresse, de nada adiantava eu fazer meu gol Sim. lá na frente lá. Então eu tentava diminuir a minha importância ali para o clube, porque a imprensa vinha para cima de mim, sempre por causa dos gols e de estar ali brigando por artilharia e tal, mas eu gostava e exalto até hoje a importância daquele grupo, como o Filipão falava, né, da família escolar. Eu acredito que se existiu uma família, ali existiu uma família Pisserni. Ah, sem dúvida. Ali era uma grande família ali com diretoria também. Eu lembro todo mundo muito Sim, sim, presente, né? Com era nosso grande ali primo Ribeiro também, que fazia parte. Eu lembro o eu falecido começando prefeito ali, Tortorello. o Torello, tão presente, né? Ia quase todos os treinos ele estava lá. Tava, e era muito. A gente tem visto hoje, né, assim, essa. Até eu tenho visto o pessoal se manifestando dessa violência contra os jogadores e tudo, né? E a gente tinha, né, assim, apesar de ser pequena, tinha uma cobrança dos torcedores em cima da gente, mas era algo mais saudável, né? Uma forma de manifestação diferente. Hoje a gente tem visto que o negócio está desandando e é triste, né, para o nosso futebol, né? Ah, sem dúvida. Demar, por essas atitudes aí, pelo jeito que você fala, pelo jeito que você dividia, né, todo o mérito, acho que também por isso que hoje você é, sem dúvida nenhuma, o maior símbolo do São Caetano, aquele cara que o São Caetano tem como seu principal troféu, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Todas as conquistas, elas se diluem diante da sua personificação, de tudo aquilo que você levou também para fora é, do, daquele ambiente do São Caetano, mas você fez questão de levar o nome sempre com humildade, com trabalho. E hoje eu falo não só como jornalista, né, como hoje assessor de imprensa do clube também, mas como um apaixonado ali, em nome da diretoria, do próprio presidente Sabino, do Maurício Regado, que são pessoas que têm em você um respeito muito grande, um carinho muito grande. Só agradecer aí, te desejar feliz aniversário, parabéns, em nome
pedir licença, mas em nome de toda a cidade de São Caetano do Sul, toda a população sul-sancaetanense que é apaixonada, os corintianos, os são paulinos, os santistas, os palmeirenses, todos os torcedores que têm um respeito gigantesco por você e que Deus te conduza aí nessa segunda parte da sua vida com muita luz, com muita prosperidade, porque você faz bem não só para o futebol, mas você faz bem para o convívio social, você é uma pessoa que são pessoas como o Ademar que o mundo precisa demais, assim, pessoas que acreditam no próximo, que fazem bem ao próximo, que têm, né, na humildade e nas suas ações a sua capacidade. Parabéns, viu, Ademar, em nome de todos aí de São Caetano, e muito obrigado por tudo que você tem feito ao longo de tantos anos em prol dessa cidade que você conheceu depois de um tempo de vida, mas eu tenho certeza que você vai levar para o resto da sua vida. Obrigado, Luciano, pelas palavras. Realmente eu tenho um carinho muito grande. A hora que eu saio ali de Heliópolis e eu entro ali na Guido, né? Guido Aliberti ali, cara, já começa a me subir aqui o sangue, me lembrar dos tempos em que eu cheguei em São Caetano, tinha muito medo de morar numa cidade grande, né, metrópole, saindo do interior, né, como o Jair falava, bicho do mato, e depois fui acolhido tão bem, uma cidade que, apesar dela estar na região metropolitana, é uma cidade do interior, é típica do interior, apesar de ter muito trânsito, de ter toda aquela agitação do dia a dia, mas se você conversar com as pessoas são propriamente do interior, assim, mesmo os meninos que foram criados lá, não, que estão lá hoje, não, né, que estão aí hoje, diferente, mas os que chegaram para trabalhar, para conquistar seu espaço, então a gente percebe que eram pessoas do interior e eu fui muito bem acolhido. Aliás, vou fazer uma colocação aí, né, pô, gente, ninguém me deu o título de cidadão São Caetanense, né, porra, ninguém fez um pedido aí. Hoje os caras fazem 100 jogos aí, dão camisa, dão tudo. Nenhum vereador fez assim. Vou falar isso com o presidente Tite Campanella da Câmara Municipal. Me comprometo já a Então, falar com ele, pô. Como assim? é, Pensei que você já é, tinha. não tem nada, rapaz. Eu tenho título da A3, tenho título da A2, até A1, mas título de cidadão eu não tenho. Mas sou muito feliz. Obrigado, Maurício. Obrigado, Sabino, Sé da nova gestão. Obrigado também ao nosso querido ex-presidente Nairo Ferreira, que geriu pelo tempo que ele teve, dentro das possibilidades, ele teve seu sucesso e depois também, infelizmente, seu fracasso, mas fez parte da história também do nosso Azulão, faz parte. E a todos aí da cidade de São Caetano e todo torcedor do Azulão, por onde quer que seja. Aliás, São Caetano, antes de ter o clube, pouca gente falava da cidade, né? Depois, se você pegar no Google de 2000 para cá, o que o pessoal entrava no Google para saber onde fica São Caetano, o que é São Caetano, o que tem em São Caetano, e a gente acabou o futebol, através do futebol, deixando a cidade de São Caetano do Sul em evidência, e a gente Essa é a sabe da importância qualidade. que eu falo, né? Porque antes de 2000, São Caetano já havia conquistado, através dos esportes olímpicos, medalhas olímpicas em jogos, né? Em Olimpíadas, com natação, com judô, com atletismo, e mesmo assim tinha uma, né, uma coisa da excelência no esporte, mas não tinha uma propagação nacional. E depois de 2000, com aquele estouro do Azulão, que veio o sucesso efetivamente da cidade. E lógico que vieram outras conquistas também em outras modalidades, mas aí as pessoas já tinham São Caetano como a cidade do esporte, mas muito se deu aquela Copa João Avelange, né, Ademar? E muito se deu aquele seu gol contra o Fluminense no Maracanã. É verdade, assim, era uma cidade que, assim, apesar de a gente saber que sempre conquistava jogos do interior, jogos abertos Jogos do interior, abertos, conquistava isso. muito, tinham atletas de medalhistas olímpicos, tudo, mas o futebol trouxe uma visibilidade muito grande para a cidade e acabaram que as pessoas conhecendo realmente quem era a cidade de São Caetano, a qualidade de vida que tem em São Caetano, e aí começaram a ter a curiosidade de conhecer e viram que não só o futebol, mas que o São Caetano
Eu não sei como é que está hoje, é óbvio, né? Que era uma cidade que dedicava muito ao esporte, né? Sim, E que precisa, né? Retomar aí os trilhos, né? Não só no futebol, também eu sei que em outros esportes a cidade, apesar de ter muita atividade esportiva, mas ainda é pouco para uma cidade que tem uma qualidade como São Caetano. E sim. para mim é muito gostoso fazer parte dessa história aí. E breve eu vou estar voltando em São Caetano, assistir alguns jogos, sentar com o nosso meu amigo Maurício Regado aí, tomar um café ali na padaria e tá cornetando também os pés de rato que eu estou talento dentro do campo, né? Porque quando eu tava lá, os caras me cornetavam. Agora da tribuna é mais fácil, da tribuna não precisa tomar Então, canelada, né? eu acho que eu já entrei no requisito da bengala azul, né? Que é 50, eu acho que eu já posso. É 65. Eu vou falar para o seu Ô, Agostinho, vou falar com o seu Agostinho para você sabe que você pode tudo, então vou falar para o seu Agostinho fazer uma carteirinha especial para você de cinquentão, porque merece, viu? Ó, aliás, além do, né, do que eu falei do presidente Sabino, do Maurício também, o seu Zezé te deixa um grande abraço também, que é uma figura maravilhosa da cidade também, que te acompanha com muito carinho. O Tuca, presidente da Liga Social Caetanense de Futebol Amador também, onde você já jogou algumas vezes. Enfim, você sabe que se eu for falar o nome de todo mundo que te mandou um abraço aqui, a gente não encerra a entrevista, hein, Ademar? não, eu agradeço todo esse pessoal aí, dos torcedores do Azulão, aí de todas as torcidas, né, sem citar nomes, que realmente fizeram com que a gente pudesse alcançar aqueles objetivos e dar uma alegria para eles também, né? Porque apesar de que nem você falou, a gente está numa cidade grande, muita gente torcer os times grandes aí da capital, mas ainda nós temos uma torcida nativa aí de São Caetano que acompanha, torce, sofre, vai aos jogos aí e realmente são os guerreiros aí da nossa cidade. Show de bola, Ademar. Parabéns, feliz aniversário, muitos anos de vida. Grande abraço. E a gente vai encerrando esse bate-papo com o maior ídolo da história do Azulão. Valeu, Ademar. Obrigado. Fica com Deus, hein? Obrigado, Luciano. Um abraço a todos aí de São Caetano.